Hoje, o que eu gostaria de compartilhar, né, com você é sobre a ira. A ira, que é algo que é tão comum no nosso dia a dia e é algo que a gente precisa ter a consciência, a ciência no nosso coração e na nossa mente, né, de que é algo que a gente precisa ter o controle. Amém? Então, eu vou ler aqui Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 24, que diz assim, aqui no versículo 19: Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em incirar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Então, né, aqui a gente leu até o versículo 21, diz que quando a gente é tardio em falar e tardio em incirar, a gente permite que aquela revelação, né, que Deus colocou no nosso coração, que é a própria palavra dele, a gente consegue, através da humildade, exercer, não é? Porque assim, se a gente tá irado e logo a gente já coloca para fora a nossa ira, a gente não tem tempo suficiente para meditar em Deus. A gente não tem tempo suficiente para perguntar para Deus: Senhor, eu devo falar isso que está no meu coração e que está me deixando tão irado, tão irritado, né? Aí continuando aqui no versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Então, quando a gente tem o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia e a gente não a pratica, é como se a gente tivesse, né, nos olhando no espelho e logo quando a gente sai de frente do espelho a gente já não lembra mais quem nós somos, né? Aqueles que conhecem a Deus e que querem viver uma vida segundo os passos que Cristo fez aqui na terra, né? A palavra diz para que a gente venha ter a mente de Cristo. Então, se a gente quer viver a palavra, né? Se a gente quer praticar a palavra, a gente precisa ser humilde e fazer com que a nossa voz se cale naquele momento onde a gente quer ser mais explosivo, onde a gente quer fazer a nossa justiça. Se a gente não é tardio em irar e tardio em falar, a gente não exerce a justiça divina. A gente vai exercer a nossa justiça. E a nossa justiça não gera bons frutos. Não gera bons frutos. E a gente sabe, é só a gente ver o resultado de ações onde nós estávamos chateados, zangados, irados, e a gente já, logo na hora que a gente sentiu aquele sentimento, a gente já explodiu, já colocou pra fora. Mas faz um teste, faz um exercício na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Ficou irado? Não fala nada. Medita no Senhor, né? Medita em Deus, pergunta para Deus o porquê que você está sentindo aquele sentimento. Nós temos gatilhos internos que faz com que a gente tenha ira. São sentimentos que brotam no nosso coração e que têm um início. E a gente tem que saber identificar esse início para que a gente possa ter uma atitude diferente no momento em que a gente sente, né, esse sentimento. E aí agora eu queria ler o capítulo de Tiago, capítulo 3, o livro de Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Fala assim, ó: Meus irmãos, não sejam como muitos de vocês mestres, pois nós, o que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também é a língua. É algo pequeno que
que profere discursos grandiosos, né? A nossa língua, ela tem um poder gigantesco sobre nós mesmos. E se nós não temos a capacidade de fechar a boca, né? Quando a gente quer falar, quando a gente quer explodir. E uma avaliação que a gente pode ter é do tipo assim: eu estou sentindo algo dentro de mim e que eu quero exercer a minha justiça. A gente tem que fazer uma pergunta internamente. O que Jesus faria nessa situação? Como ele agiria nessa situação? E aí a gente vai ter um sinal, né? No nosso coração, a gente vai entender se aquele sentimento é algo que realmente vem do Senhor ou se é algo que vem da nossa carnalidade. Aí continuando. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então, a gente tem que entender se a nossa fala ela está sendo dita através de uma raiz de amargura ou não, né? Então, assim, as raízes de amargura, elas estão dentro do nosso coração. E quando nós falamos palavras que são frutos dessa raiz de amargura, nós contaminamos a muitos, né? Então, veja aqui que na palavra fala, né, que a língua, ela pode queimar a parte do corpo inteiro. Ela é como uma chama de fogo que é incendiada, né, pelo próprio inferno. Então, por isso que nós temos que ter o entendimento. Nós estamos sendo boca de quem aqui, né? Eu estou falando essas palavras e de quem está vindo esse sentimento que brotou no meu coração, né? E aí eu queria ler agora Provérbios, capítulo 25, versículo 28. E Provérbios está no Antigo Testamento. Diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros, né, na época de Jesus, né, no Antigo Testamento, é uma cidade onde essa cidade ela está vulnerável para ataques do inimigo. Ela está sem proteção, né? Lá em Jó, Deus fala que Jó, ele é um homem temente e é um homem que agrada ao coração do Senhor, né? E Satanás fala para Deus que Jó só é assim porque Deus coloca um muro ao redor dele, né? E cuida e abençoa de todas as coisas, de todas as pessoas, né? Que Jó tem posse. Só que olha só, né? Quando a gente não tem domínio próprio, é como se nós estivéssemos com as nossas próprias mãos, pegando esse muro de proteção que Deus colocou ao nosso redor e destruindo, e nos tornando, né? Vulneráveis, nos tornando abertos, né, sem proteção. Então, que a gente possa, né, meditar nessa palavra e ter um entendimento de que a nossa boca, ela vai falar do que o nosso coração está cheio. E a nossa boca, ela vai falar do que o coração está cheio. Então, se eu me alimento de coisas boas, se eu me alimento da palavra do Senhor, quando eu abrir a minha boca, eu vou estar, né, lançando sementes ao meu redor, né, para outras pessoas sobre Deus, sobre frutos do Espírito. Mas se eu estiver me alimentando de coisas que não são do Senhor, né, e que Ele não se agrada, eu vou estar cheia daquilo. E quando eu abrir a minha boca ela vai falar do que o meu coração está cheio. Então, que a gente possa preencher o nosso coração da presença de Deus, que a gente possa preencher o nosso coração com a palavra do Senhor.
e que a gente possa ter esse entendimento de que muitas vezes a gente pode sim, né, domar a nossa língua. E quem é capaz de domar a língua, né? Aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Deus, ele pede para que a gente não se ire, para que a gente não fale muito rápido, mas que a gente pergunte a Ele, que a gente medite segundo a palavra dele, se aquilo que a gente vai falar vão ser palavras de bênçãos, palavras de bênçãos na vida do próximo, ou se vão ser palavras de maldição, que vão amaldiçoar aquela pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que aquela pessoa tenha feito um mal para você e que você esteja certo, não queira fazer a sua justiça, mas deixe que Deus faça a justiça divina, que é muito melhor do que a nossa, porque a nossa só vai gerar caos nas nossas vidas e também na vida do próximo. Amém? Fiquem com Deus e eu espero muito que essa palavra venha frutificar no seu coração e que a gente possa meditar nessa palavra em um momento de ira, em um momento de nervosismo, que a gente possa se lembrar do que a palavra do Senhor diz a respeito disso. Amém? Fiquem com Deus.